Olá, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo da MP 936 de 2020. Vamos lá? Bem, no vídeo anterior nós falamos sobre o artigo 5º, parágrafo 2º. Falamos do prazo que a empresa tem para enviar as informações sobre o acordo individual ao Ministério da Economia e falamos também sobre o prazo que o Ministério da Economia tem para começar a efetuar o pagamento do benefício emergencial ao trabalhador formal. Hoje nós falaremos sobre as responsabilidades do empregador caso ele não cumpra o prazo descrito no parágrafo 2º. Então hoje nós saberemos quais são as responsabilidades do empregador se ele não enviar no prazo de 10 dias as informações ao Ministério da Economia, conforme a medida provisória dispõe. O parágrafo 3º, inciso 1, nos diz que se o empregador não enviar as informações ao Ministério da Economia no prazo de 10 dias, ele ficará responsável pelo pagamento do salário do empregado antes da redução da jornada e antes da suspensão do contrato de trabalho. Ou seja, caso o empregador não envie as informações no prazo de 10 dias, quem fica responsável pelo pagamento do salário do empregado é o empregador, bem como de todos os seus encargos sociais. Até aí, nenhuma surpresa. Bem, o inciso 2, ele já informa o quê? A partir do momento que o Ministério da Economia recebeu as informações da empresa, aí começa a ser fixada a data do valor devido do benefício emergencial. Aí a gente vai voltar lá naquele prazo de 30 dias. Aí vai começar a contar aquele prazo para que o Ministério da Economia possa fazer o repasse dos valores aí para o trabalhador formal. O 3, ele vai ratificar o que nós já havíamos conversado no vídeo anterior, o prazo de 30 dias. Então é importante que você, trabalhador, importante que você, empregador, verifique realmente os prazos do benefício emergencial. O prazo que a empresa tem de enviar as informações para o Ministério da Economia são 10 dias e o prazo que o trabalhador formal começará a receber esse benefício, que é a partir da data da efetivação que o Ministério da Economia recebeu as informações. Contados o prazo de 30 dias, aí começam a ser creditadas as parcelas mensais do benefício emergencial para o trabalhador. Lembrando que essas informações que a empresa deverá enviar ao Ministério da Economia tem uma plataforma própria do Ministério da Economia, onde a empresa, com o seu certificado digital, precisará preencher todas as informações para que o benefício realmente seja efetivado e que comece a contar o prazo efetivo para pagamento desses valores para o trabalhador formal. Lembrando que essa plataforma do Ministério da Economia, ela pode tanto ser inseridas informações pelo departamento jurídico da empresa, ou algumas empresas têm optado aí para que o contador faça essas inserções dessas informações na plataforma do Ministério da Economia. Bem, esgotamos o parágrafo 3º e prosseguimos para o parágrafo 4º do artigo 5º. O parágrafo 4º, ele informa quais são os atos que o Ministério da Economia disciplinará. No seu inciso 1, ele informa que o Ministério da Economia disciplinará as informações, como serão feitas as informações, como serão inseridas essas informações na plataforma do Ministério da Economia pelo empregador. E no inciso 2, ele informa que eles disciplinarão também a quem serão concedidos esses benefícios. Por quê? Porque mais à frente nós veremos que a medida provisória, ela impõe restrições a alguns trabalhadores formais que não farão jus ao benefício emergencial. Então, finalizando o parágrafo 4º, ele apenas disciplina que o Ministério da Economia, que disciplinará sobre como serão feitas as informações do empregador nesta plataforma digital do Ministério da Economia, e no seu inciso 2, a quem serão concedidos esses benefícios. Quais são os trabalhadores formais que farão jus a esse benefício emergencial e quais são os trabalhadores formais que não farão jus a esse benefício. E aí nós encerramos o parágrafo 4º e vamos prosseguir. Prosseguindo. O parágrafo 5º, ele vai nos informar o quê? Que a concessão do benefício emergencial não impede a concessão do seguro-desemprego. Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra.
O seguro-desemprego para a medida provisória, ele só é apenas uma base de cálculo para o recebimento do benefício emergencial, que a gente vai ver mais à frente. Então, se o trabalhador recebe o benefício emergencial, isso não obsta que ele receba o seguro-desemprego em uma posterior aí demissão sem justa causa, desde que ele preencha os requisitos da Lei 7998 de 90, que disciplina os requisitos para o seguro-desemprego. Então, que fique bem claro que o seguro-desemprego nada mais é do que uma base de cálculo para a aplicação do benefício emergencial. O benefício emergencial, ele será calculado sobre os valores do seguro-desemprego que o trabalhador teria direito. Mas isso não quer dizer que ele não vai receber o seguro-desemprego. Então, o benefício emergencial não obsta que aquele trabalhador que preencha todos os requisitos da Lei 7998 de 90 e que seja demitido sem justa causa, receba, numa eventual dispensa, o pagamento do seguro-desemprego. Então, o parágrafo 5º só vai nos informar, vai nos ratificar o quê? Que você, trabalhador, recebeu o benefício emergencial, nada impede que você receba o seguro-desemprego, desde que você preencha os requisitos da lei do seguro-desemprego, bem como seja dispensado imotivadamente. Prosseguindo, o parágrafo 6º, ele vai nos informar que o Ministério da Economia é responsável pelo pagamento do benefício emergencial, bem como da sua operacionalização. Quem vai operar toda essa transação é o Ministério da Economia e quem vai realizar os pagamentos é o Ministério da Economia. Agora, como nós havíamos dito lá nos vídeos anteriores, quem vai custear é a União, tá? Então, o parágrafo 6º, ele vai nos dizer o quê? Que o Ministério da Economia que é responsável também pelo pagamento do benefício emergencial e também pela sua operacionalização. Bem, o último parágrafo do artigo 5º é o parágrafo 7º, que informa que a empresa que se utilizar indevidamente desse benefício emergencial, a empresa que transmitir dados indevidos, incorretos, que se utilizar de meio ilegal para recebimento desse benefício emergencial, ela será inscrita na dívida ativa e responderá por ação judicial, responderá por posterior execução judicial. Então, se a União, se o Ministério da Economia verificar que foram utilizados valores indevidos ou sobressaíram valores que não deveriam ser aqueles, ou que seja verificado qualquer tipo de ilícito dentro dessa transação do benefício emergencial, o empregador responderá judicialmente e posteriormente será aí efetivada uma execução judicial. Bem, finalizamos o artigo 5º, que, como eu havia dito anteriormente, ele é um artigo mais extenso da medida provisória, que tem muitas nuances e muitas peculiaridades. Retomaremos, então, os estudos da medida provisória nos próximos vídeos, onde retomaremos a partir do artigo 6º, falaremos também sobre a base de cálculo do benefício emergencial, que, como eu já adiantei, é o seguro-desemprego, e mostrarei para vocês como que é feito este cálculo, para você empregador e para você trabalhador. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muito obrigada e um grande abraço!